Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, solenidade de Nossa Senhora do Carmo. O missal romano nos informa que o título do Carmo recorda a herança espiritual de Elias, profeta como contemplativo e incansável defensor de Deus de Israel no século XII. Alguns eremitas se reuniram no Monte Carmelo e aí fundaram a Ordem dos Carmelitas, com o fim de dedicar-se de dia e de noite ao louvor de Deus sob a proteção da Virgem Maria. Alimentemos o constante desejo de subir ao monte que é Cristo, o rochedo que nos salva. Transmite esta Santa Eucaristia, Rádio Luz FM 102,1, redes sociais, YouTube, Facebook e FM São Francisco do Campo Grande. Jubilosos, cantemos o canto de entrada. Boa noite a todos, saudações fraternas de paz e bem. Celebramos hoje a missa solene da solenidade da Nossa Senhora do Carmo. Queremos colocar no altar de Deus as nossas intenções, por Fátima Rodrigues e família, por minha saúde, por todas aquelas pessoas que são abusadas, pelas indiferenças familiares, por todas aquelas pessoas que precisam de oração. Também quero colocar aqui hoje pelos falecidos Padre Nelson, Dom Simplício, Padre Manuel e todas aquelas pessoas que não estão mais conosco. Rádio Luz FM transmite esta Santa Eucaristia, web, redes sociais e 102 FM Campo Grande. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos dignamente esta Eucaristia, achegamos a Jesus de coração arrependido, buscando o perdão de Deus,
cantando o nosso ato penitencial. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E certo de estarmos perdoados por Deus, jubilosos, cantemos o hino de louvor.
as nossas intenções nesta oração da coleta. Venha, ó Deus, em nosso auxílio a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos atentamente as leituras deste dia. Leitura do livro... Perdão. Leitura da profecia de Zacarias. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá com sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua habitação, de sua santa habitação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos com um pequeno problema na técnica. Por favor, puxa o cabo e conecta. Vamos, na nossa homilia de hoje, refletir um pouco sobre o nosso tema do nosso novenário. Vamos refletir um pouco a figura de Maria na vida do povo e na vida da igreja. Trabalhamos Maria nas bem-aventuranças e hoje assim nós queremos dar continuidade à missão salvífica do projeto de Deus, do projeto de anunciar a Boa Nova. Maria, mulher forte, o ser vida, que da dor ela gera vida e nasce o amor. Celebramos o novenário de Nossa Senhora do Carmo, mais um ano vivido, mais um ano celebrativo, e cabe a nós, caríssimos irmãos e irmãs, vivenciar a cada dia esse plano, esse projeto de libertação. A missão de Jesus é ir pelo mundo inteiro e proclamar o Evangelho a toda criatura. E Maria foi uma evangelizadora. Maria foi aquela que acolheu em seus braços o Deus menino. Foi aquela que não hesitou em dizer sim para a humanidade quando o anjo Gabriel foi enviado àquela cidade de Nazaré da Galileia e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, eis que encontrastes graças diante de Deus. Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, na qual será chamado Jesus. E Maria foi considerada, ela foi a mãe de toda a humanidade. Nós encontramos no olhar materno de Maria total proteção. Nós encontramos no olhar materno de Maria um apoio. Nós encontramos no olhar materno de Maria a sabedoria. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. E hoje, caríssimos irmãos, na leitura que nós acabamos de ouvir, nos mostra que Jesus estava com seus discípulos e alguém chegou lá: tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. É interessante nós vermos uma coisa.
Antigamente, o povo israelita, o povo hebreu, todos se tratavam como irmãos. Diante disto, deste episódio, deste evangelho, os nossos irmãos evangélicos vêm com aquele dilema. Ah, mas Jesus teve outros irmãos, Maria teve outros filhos. É mistério que nós saibamos uma coisa, os dogmas nos estudam. Então, como todos se tratavam como irmãos, a lógica era que o episódio na cena do evangelho de hoje, o tratamento era exclusivamente para com todos família. Então, todos ali eram uma família. E todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, este é meu irmão, esta é minha mãe. Então, filhos caríssimos, que alegria celebrar a festa do Carmelo, a festa de Nossa Senhora do Carmo. Que alegria nós estarmos reunidos mais uma vez. Eu tenho uma grande devoção pela Virgem do Carmo. Graças já me foram concebidas por Deus, por intercessão da Virgem do Carmo. E cabe a você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, que nos assiste, que nos escuta neste momento, agradecer. Agradecer por tantas bênçãos e por tantas graças derramadas no dia a dia e na vida. Cabe a você, meu irmão, minha irmã, estar presente nos horários de devoção mariana, seja nas consagrações de Nossa Senhora, seja em qualquer que seja o momento, Maria está presente. Foi ela que trouxe para nós o Salvador da humanidade. E voltando hoje, agora, para o título de Nossa Senhora do Carmo, nós vemos que só repetir. Nós vemos que Nossa Senhora do Carmo, ela apareceu a São Simão Stock, que era superior geral da Ordem dos Carmelitas. E o Carmelo é uma elevação montanhosa na Palestina, no século XII. Alguns eremitas, retirados nesta montanha, teriam fundado a Ordem dos Carmelitas, dedicados à contemplação sob a proteção de Nossa Senhora. Segundo as tradições carmelitas, isso em 16 de julho de 1251. E o primeiro geral da Ordem, São Simão Stock, recebeu das mãos de Maria o escapulário, um pequeno hábito, com a promessa de salvação. Quem morresse revestido do escapulário seria salvo. E difundida com o apoio do povo em diversas nações, a festa de Nossa Senhora do Carmo, nome comum, sinônimo de Carmelo, foi estendida em 1726 a toda a igreja pelo Papa Bento XIII. Se for compreendido com retidão, o escapulário não é outra coisa senão o sinal exterior do apelo interior à Virgem e do compromisso de sermos fiéis à palavra do Senhor. Ó Maria, com o título Nossa Senhora do Carmo, a Igreja quer realçar suas atitudes maternas e solidárias para com os cristãos. Ensina-nos, bondosa Mãe, a fazer sempre a vontade do Pai Celeste. Amém. E que nós, como filhos e filhas de Deus, possamos a cada dia seguir fielmente os passos de Maria, vivenciando, colocando em prática a sua mensagem do Evangelho, colocando em prática a oração e a escuta. E com Nossa Senhora, nós possamos ir muito além, nós possamos dar aquele sim, um sim verdadeiro, um sim de aceitação, um sim de amor ao próximo,
Feliz és tu que acreditastes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, neste momento, peçamos a Nossa Senhora que venha atender as nossas preces, que venha atender as nossas súplicas, que venha atender os nossos pedidos. Pela intercessão de Maria, nossa Mãe, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, Mãe de muitos povos, para que brilhe diante do mundo como sinal de incontestável da misericórdia de Deus, rezemos. Por intercessão de Maria, nossa Mãe, ouvi-nos, Senhor. Pelos que conduzem o destino das nações, para que sejam servidores do bem comum e fujam de privilégios ilegítimos, rezemos. Por intercessão de Maria, nossa Mãe, ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias, para que, junto com os laços de parentesco, compartilhe o amor à palavra de Deus e a vida pautada pelos ensinamentos de Cristo, rezemos. Por intercessão de Maria, nossa Mãe, ouvi-nos, Senhor. Por todos que vivem a espiritualidade carmelitana, para que sigam de perto o exemplo de Maria e seus discípulos e discípulos fiéis de Jesus, rezemos. Por intercessão de Maria, nossa Mãe, ouvi-nos, Senhor. Tudo isso vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Colocamos no altar de Deus pão e vinho, frutos do suor e do trabalho, cantando o canto do ofertório. Quando faltou vinho naquela festa, Maria, tu percebeste
irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a nossa igreja. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu, mas consagrou sua integridade. E fazei que ele, apagando os nossos pecados, os torne agradáveis nossas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever dar-vos graças, sempre e em todo lugar, proclamando as maravilhas na perfeição de todos os santos. Celebrando a memória da Virgem Maria, Mãe do Carmelo, proclamamos ainda mais a vossa bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na verdade, fizestes grandes coisas por toda a terra, e estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações, quando, olhando a humildade de vossa serva, nos destes por ela o Salvador da humanidade, vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, cantando a uma só voz, que o Senhor é santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós lhe suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o meu Bispo Lucas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos pais, dos nossos irmãos e irmãs, Padre Nelson, Padre Manuel, Dom Simplício, e todos que morreram na esperança da ressurreição, e que partiram desta vida, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Carmo, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A você que está em casa, faça sua comunhão espiritual. Receba Jesus espiritualmente em teu coração, em tua vida. Cantemos o canto de comunhão.
sacramento celeste, alegrando nesta festa da Virgem Maria, Mãe do Carmelo, concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então assim, meu irmão, minha irmã, nós celebramos mais um ano a festa de Nossa Senhora do Carmo. Que no próximo ano possamos estar vivos, celebrando assim as alegrias de Maria. Obrigado a cada um de vocês. Fátima Rodrigues, que nos acompanhou, que nos acompanha, aquele abraço fraterno. E todos vocês que nos assistem, nos escutam através das redes sociais, através do YouTube, Facebook, através das rádios. O meu muito obrigado de coração sincero. Que Nossa Senhora recompense cada um de vocês. Doutor Arthur, muito obrigado por nos ceder este momento, nesse espaço na rádio para a transmissão da Santa Missa. O som hoje não estava muito bom, mas para Deus nada é impossível. Ou com som ou sem som, nós celebramos a festa, assim, a missa solene de Nossa Senhora do Carmo. Obrigado de coração sincero. Que Maria vos recompense e que o Pai vos abençoe. Os senhores, amanhã, às 10 da manhã, às 9 da manhã, a Santa Missa em seu lar, com transmissão pelas redes sociais e pelas rádios. A missa do 16º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre vocês e permaneça por todo sempre. Amém. Peço que rezem por mim, estou com um problema seríssimo no ombro e a cada dia está piorando. Já fui ao médico, mas não tenho melhora nenhuma. E se eu não melhorar, daqui a pouco irei ao médico mais uma vez. Mas Nossa Senhora vai dar a cura por intercessão de Jesus. Jesus vai dar cura, né? Nossa Senhora vai levar até Ele os nossos rogos, o meu pedido. Cantemos o canto do envio, o hino do escapulário. Ide em paz, fiquemos em paz e que o Senhor seja sempre a nossa força. Graças a Deus. Obrigado, técnico. Senhora do Carmo.
escudo forte e belo, a nós todos necessário. Ó Rainha do Carmelo, o dom sabatino que apeia alegria, também, ó Maria, no teu amor, e assim a justiça de Deus em teu dia não mostra energia, sustente o vigor. É teu santo escapulário, um escudo forte e belo, a nós todos necessário. Ó Rainha do Carmelo, ó flor do Carmelo, ó luz que nos guia, ó Virgem Maria, bendita ser em todas as línguas, por todos os povos, por velhos e novos, do tempo a morrer. É teu santo escapulário, um escudo forte e belo, a nós todos necessário. Ó Rainha do Carmelo. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.